o novo pente fino do Tribunal de Contas com as Forças Armadas. Entenda quais foram as pessoas afetadas sobre a acumulação de rendimentos e despromoção de militares. Fica comigo até o final do vídeo que você vai entender. Pode chamar a vinheta aí? Bem-vindos de volta. Se você for novo por aqui, já se inscreve no canal, inscreva-se aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook, temos também o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra um conteúdo exclusivo para o Instagram com frases que você pode salvar, stories, lives e trailers de vídeos. Me segue lá, @Augusto Leitão. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevante nosso conteúdo, como relevante nossos vídeos e entregue eles sempre para você e para mais e mais pessoas. E amanhã, quinta-feira, às 21 horas, é o dia da nossa live da semana, onde nós conversamos sem nenhum tipo de corte, sem nenhum tipo de edição, sem nada. Você traz seus questionamentos, novas ideias de vídeos e nós tratamos de todos os assuntos da semana e comentamos todos os vídeos da semana. Então amanhã, 21 horas, nossa live da semana, espero você. Vamos ao vídeo de hoje sobre o pente fino do Tribunal de Contas da União. Muitos militares e pensionistas têm recebido cartinhas das Forças Armadas. Aqui estão vinculados, tratando de novos entendimentos do Tribunal de Contas, novos acórdãos do Tribunal de Contas que, na verdade, trazem impactos financeiros a eles. Quando eu falo de acórdãos que tratam de acumulação ilegal ou de novo entendimento do Tribunal de Contas sobre acumulação, estou falando de, por exemplo, pessoas que têm 3 rendimentos que não são acumuláveis. Por exemplo, as pensionistas militares que têm a pensão militar do pai, uma pensão civil do marido e mais a sua aposentadoria. Esses 3 rendimentos, de acordo com o artigo 29 da Lei 3765, não são acumuláveis. Ou pessoas que recebiam uma pensão e 2 rendimentos de professor, ou uma pensão e 2 rendimentos da área da saúde, que antes era pacífico a possibilidade de acumulação, já que a Constituição previa a possibilidade da acumulação de cargos na ativa, de 2 cargos de professor ou de 2 cargos de profissional da área da saúde. Eles já foram entendidos como um único cargo e passível de acumular com a pensão militar. Além desses, nós temos as filhas de ex-combatentes que recebem algum rendimento dos cofres públicos e o assunto mais voltado para o vídeo de hoje, que é a despromoção de militares. Por que está, entre aspas, despromoção? Nós já vamos ver aqui no vídeo de hoje. Centenas de militares têm recebido cartinhas dizendo que eles terão seus proventos reduzidos, terão seus atos de reforma anulados ou que já tiveram os proventos reduzidos e os atos de reforma anulados em razão de novo entendimento do Tribunal de Contas. Acontece que quando eu tenho um ato de reforma e este ato é julgado ilegal, eu tenho lá recursos previstos na Lei Orgânica do Tribunal de Contas, a Lei 8843 de 92, e eu tenho recursos previstos também no regimento interno do Tribunal de Contas. E esses recursos prevêem, inclusive, efeito suspensivo até o final de uma decisão administrativa. Agora, se eu tenho um acórdão que tratou de uma pessoa ou de um pequeno grupo de pessoas e o Tribunal de Contas pretende estender isso a todas as pensões ou a todos os proventos ainda não julgados, eu tenho muitas pessoas atingidas de maneira reflexa, ou seja, não é a anulação daquele ato daquela pessoa, e sim um novo entendimento que passará a ser aplicado de maneira reflexa a um grupo de pessoas. Nesse caso, as Forças Armadas devem oportunizar contraditório, ampla defesa, devido processo legal, e os recursos devem ser recebidos pela própria Força Armada. Não adianta a Força Armada dizer que os recursos devem ser entregues eletronicamente
para o TCU. Até porque o TCU tem previsão no seu regimento interno de não admitir esse tipo de recurso de terceiro ou de pessoa não interessada. O problema é que quando acontece isso, de maneira reflexa, sobre um novo entendimento do Tribunal de Contas, às vezes as Forças Armadas nem mesmo informam o número do acórdão. Aí, a pessoa que já está idosa, uma pensionista ou um militar reformado com muita idade, tem muitos aí com 60, 70, 80, quase 90 anos, tem que se defender de um acórdão ou de uma decisão que eles nem mesmo sabem qual é. E mais, muitas vezes são chamados a sua OM de vinculação, ou a OM que trata especificamente dos inativos, para assinar um determinado termo de ciência em plena pandemia de coronavírus. Então é preciso que o destinatário dessa carta esteja muito atento, porque às vezes esses cruzamentos não são perfeitos. Muitas vezes o Tribunal de Contas entende que são ilegais determinadas situações que na verdade não são, ou que há duplicidade, triplicidade de um CPF, então marca que a pessoa tem 2, 3, 4 rendimentos e na verdade é o mesmo rendimento, apenas estava cadastrado com um nome diferente, com uma letra diferente. E ainda quando esses cruzamentos estão corretos, ou seja, quando eles apontam verdadeiras ilegalidades, a execução está completamente errada, sem permitir o devido contraditório, ampla defesa e o devido processo legal. Nesse caso aqui, estão mais atingidos os militares que tinham ido para a reserva quando existia o que se chamava de posto acima, que era o grau superior imediato, previsto lá no Estatuto dos Militares, no artigo 50, inciso 2, que já teve a sua redação modificada. Ele ia para casa com um posto acima e depois ele era reformado por idade limite. Então ele tinha um posto ou graduação acima daquela que ele ocupava na ativa. E depois disso, depois de já reformado, ele se acomete de alguma doença que vai lhe trazer uma incapacidade para todo e qualquer serviço, que vai lhe trazer uma invalidez. Só que ele já está reformado. O Tribunal de Contas e as Forças Armadas sempre entenderam que o militar poderia ir para casa com um posto ou graduação acima pelo artigo 50, inciso 2, com a redação original, antes daquela trazida pela medida provisória 2215, ele levava um posto ou graduação acima pelo artigo 52 e depois, mesmo reformado, a ele poderia ser aplicado o artigo 110, parágrafo 1º do mesmo Estatuto dos Militares. Então ele teria um posto ou graduação pelo artigo 52 e um posto ou graduação pelo artigo 110, parágrafo 1º. Acontece que o Tribunal de Contas passou a entender que deve haver uma interpretação restritiva e literal do artigo 110, parágrafo 1º do Estatuto dos Militares, permitindo que tenham acesso a esse benefício apenas os militares da ativa e os militares da reserva, já que o texto do artigo não menciona os militares reformados. A fundamentação para a concessão dos militares reformados desse tipo de benefício de posto ou graduação superior sempre foi a isonomia. Se podem os militares da ativa e da reserva, por que é que não poderiam os militares também reformados? E além disso, o Tribunal de Contas também entendeu que ainda que fosse aplicável aos militares reformados, se ele já tinha um posto acima daquele que ele ocupava na ativa pelo artigo 52 e o artigo 110, parágrafo 1º, diz que ele deve ter acesso ao grau imediato ao que ele estava na ativa, eles entendem que, ainda que aplicável o 110, ele já tinha isso pelo 52. Então, ainda que aplicáveis os dois, não devem ser sobrepostos 2 postos ou 2 graduações, e sim apenas um. E por que é que está, entre aspas, despromoção? Porque o posto do militar não se altera, o que se alteram são os proventos. Então, ele terá os seus proventos reduzidos e o seu fundamento do ato de reforma modificado. Entretanto, não haverá exatamente uma despromoção. A crítica maior a esse tipo de ato da Corte de Contas é que, ainda que estivesse correto, já que ignora um fundamento isonômico de anos da própria Corte de Contas, deveria ser aplicado apenas aos novos casos, o que o Tribunal de Contas reconhece, mas na prática não é exatamente o que acontece. Vou explicar por quê. Porque o ato da concessão da reforma ou de uma pensão militar, ele é complexo, ou seja,
Ele é concedido pela força respectiva e depois ele é homologado pelo Tribunal de Contas. Entre um ato e outro existe um lapso de tempo. E nos diz a lei de processo administrativo que decai o direito da administração de rever esse tipo de ato quando se passam 5 anos do primeiro pagamento. E com esse tipo de atitude, o Tribunal de Contas aplicando a todos os casos não homologados, então nós temos aí militares que já estão recebendo esta melhoria, às vezes há 8 anos, há 10 anos, há 12 anos ou há 12 anos com proventos retroativos há 15 anos. E o Tribunal de Contas vai rever. O caminho é as pessoas prejudicadas, militares, algumas pensionistas, protocolarem seus requerimentos administrativos ou na respectiva força ou no Tribunal de Contas, conforme o caso, e se não houver resposta administrativa em tempo hábil, estou falando aí de 30 dias, que é o que prevê a Lei 9784, ingressar judicialmente. Esse foi o vídeo de hoje. Se você for novo por aqui, já se inscreve no canal, inscreva-se aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers de vídeos, stories e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevante nosso conteúdo, como relevante nossos vídeos e entregue eles sempre para você e para mais e mais pessoas. Sem esquecer que amanhã, quinta-feira, nós temos a nossa live da semana, aquele momento onde nós conversamos sem nenhum tipo de corte, sem nenhum tipo de edição. Então amanhã, 21 horas, a nossa live da semana. Espero você. Todo mundo que puder, fique em casa.